Olá pessoal, hoje uma gravação especial onde eu estarei sendo entrevistado pelo Júlio César. Espero que vocês gostem desse vídeo de hoje. Vamos lá. Primeira pergunta. Em Apocalipse capítulo 18, versos 4, diz assim: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus erros, e para que não recebas as suas pragas. O que significa isso? Sai dela, povo meu, o Criador está chamando o seu povo, está alertando o seu povo para sair de determinado lugar. É um lugar que o seu povo não deveria estar, que está escrito que esse lugar é conhecido como a Babilônia, uma linguagem figurativa. O que vem ser a Babilônia? É o sistema religioso que está falido, e o Criador está pedindo para que o seu povo saia desse sistema falido para servi-lo em espírito e em verdade. O sistema religioso está encabeçado pela ICR, e sendo copiado por todas aquelas que se dizem protestantes e evangélicas. Para você ter um conhecimento mais apurado sobre de onde você deve sair, é de todas aquelas denominações que se referem ao Criador por nomes de blasfêmia, que são aqueles nomes indevidos. Todo lugar onde se invoca como se fosse o Criador, mas que fala aqueles nomes indevidos, então sai de lá. Sim. Segunda pergunta. Em Apocalipse capítulo 16, versos 14 e 15, diz: O Eterno Soberano Poderoso diz: Eu venho como ladrão, e feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande desnudo, e não se veja a sua nudez. Muito bem. Mas a exortação que o Criador está fazendo aí, na verdade é o Salvador, o Filho do Criador, ele está dizendo que para nós estarmos preparados para quando ele vier. Ele vai vir para prestar contas, para resolver. E ele, tipo assim, ele vai perguntar: você obedeceu? Você fez o que pedi? Você manteve a sua fé? Então esses que mantiveram a fé, esses que mantiveram a obediência, que compreenderam o Evangelho e procuraram viver de acordo com a vontade dele, esses serão recompensados. Nós devemos esperá-lo, porque a sua vinda será inesperada, será uma vinda surpresa. Ele pode vir nesse momento, ou daqui com 5 semanas, ou daqui com 7 meses, ou daqui com 7 anos, ninguém sabe ao certo. Se bem que as evidências, segundo as Escrituras, apontam que já está muito próximo, porque os sinais se intensificaram muito mais nesses últimos anos, Então, tudo leva a crer que está muito próximo desse dia. E devemos estar preparados, para nos encontrar com Ele. Sim. Terceira pergunta. Em Apocalipse capítulo 16, versos 11, diz assim: Blasfemaram o nome do Eterno, e não se arrependeram das suas obras. Bom, o nome do Eterno realmente foi blasfemado, Assim como já foi inclusive profetizado pelo profeta Ishaiel, mais conhecido como Isaías, lá em Isaías capítulo 52, no versos 5 e 6, já foi profetizado que o nome dele seria blasfemado. E o que é blasfemado? O que é blasfêmia? O nome dele seria blasfemado significa que seria desrespeitado, desonrado. Então, os nomes de blasfêmia são aqueles nomes indevidos que as pessoas se referem ao Criador. E isso muitas vezes até não intencionalmente, porque as pessoas que colocaram o nome trocado ali, eles colocaram com esse intuito,
de levar as pessoas a invocarem por engano, né? Invocarem um nome falso, pensando que estão se referindo ao nome do Criador e ao nome do Salvador. Então, lá em Apocalipse, também em Revelações, no capítulo 13 e no capítulo 17 e 18, fala também desses nomes de blasfêmia que está estampado na grande meretriz e suas filhas, né? É o que nós vemos hoje nos dias atuais. Muito bem. Quarta pergunta. Em Israelitas e Roma, capítulo 10, versos 13, diz assim: todo aquele que invocar um nome será salvo. Israelitas em Roma, mais conhecido como romanos, né? Todo aquele que invocar um nome está falando o seguinte, que a salvação, né? A salvação para todos os seres humanos está em um nome, na invocação de um nome. E que nome é esse? Lá, nas Bíblias populares, está um nome falso, né? E as pessoas invocam um nome falso. Obviamente, não é ideal você invocar um nome falso para ser salvo. Já que a salvação está intrinsecamente ligada à invocação de um nome, o nome que deve ser invocado deve ser o nome do Criador. E não o nome de uma entidade pagã, de um Deus falso, de um ser que outrora pedia até para sacrificar os filhos, que foi no caso de algumas culturas passadas aí. Então o nome que deve ser invocado é do Elohim de Israel, que você só vai encontrar o nome dele no idioma hebreu, israelita. Por isso que é importante você conhecer um pouquinho do idioma hebraico. Você não precisa conhecer muito, mas pelo menos o nome do Criador e o nome do Salvador você tem que conhecer, para você não ser enganado como muitos têm sido por aí. Muito bem. Quinta pergunta. Qual é a diferença da religião para o evangelho? A religião, ela impõe e ela obriga as pessoas a aceitarem aqueles dogmas e aqueles preceitos que ela impõe. Na verdade, é como se fosse um aprisco, onde você é obrigado a fazer aquilo que é passado através das autoridades espirituais, que eles chamam. Enquanto que o Evangelho, o próprio nome já diz, que é as boas novas, boas notícias. O Evangelho te dá liberdade. Você não é mais obrigado a seguir religião nenhuma. Você é obrigado apenas a entender e seguir aquilo que nós chamamos de consciência, que na verdade é a vida no Espírito. O que é a vida no Espírito? É você ter o conhecimento e seguir sua consciência, que é a consciência sã, aquela que testifica com aquilo que é certo, né? E você fazendo isso, você está vivendo em Espírito. E fazendo assim, você está seguindo o verdadeiro Evangelho e não seguindo uma religião. Inclusive, o Salvador, ele falou o seguinte: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Veja bem, o Salvador chamou as pessoas para se chegarem a Ele. Ele não chamou as pessoas para irem a uma religião, né? Então, a religião, na verdade, as empresas que têm CNPJ, que são chamadas de igrejas, não passam de uma empresa, uma organização, que propõe alguma coisa, mas que, na verdade, não está condizente com o genuíno Evangelho. Sim. Sexta pergunta. O que é despoluição mental? A despoluição mental é um exercício que devemos fazer constantemente na nossa vida, porque no decorrer da nossa vida, no dia a dia, nosso dia a dia, nós acabamos sendo bombardeados por muitas informações que vêm através das mídias, através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, e que essas informações acabam por nos afastar um pouco do Criador. Então nós temos que de vez em quando parar tudo, ir para um lugar de preferência bem natural,
ficar só para a gente refletir na vida, refletir na nossa crença, refletir na nossa vida, refletir no nosso aprendizado. E assim nós podemos fazer tipo uma limpeza, né? Passar um antivírus na nossa mente para que possamos recomeçar, né? E nos purificar e nos desprender de tudo aquilo que atrapalha nosso viver, para que possamos viver sempre uma vida boa, com uma boa consciência, com uma saudável espiritualidade. E isso é muito importante. Sim. Sétima pergunta. Para você, o que significa profecia? Profecia é você proferir palavras que são provenientes do Criador. Então você recebe uma mensagem do Criador e você profere elas. E essas profecias têm que ser feitas com, em primeiro lugar, com responsabilidade. Você tem que fazer com responsabilidade. Em segundo lugar, com simplicidade. Você não precisa mudar seu tom de voz, não precisa tremer, não precisa fazer nada dessas euforias emocionais para demonstrar que você está falando algo da parte do Criador. Só basta falar com seriedade, com simplicidade e com responsabilidade, sabendo que aquilo que você está falando, você tem que estar ciente que você vai prestar contas. Então, profetizar é proferir palavras que advêm do alto, do Criador, que o Criador está mandando você falar. Isso é profecia. Muito bem, as perguntas acabaram. Muito bem. Quer agradecer, pessoal? Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Então, pessoal, hoje eu fui entrevistado pelo Júlio César. E se vocês gostaram, dê um comentário aí, tá? Dê um like. É uma nova experiência que estamos fazendo aqui no canal. E se vocês gostarem, nós podemos até repetir. Até a próxima. E Allah abençoe cada um de vocês.